Seja bem-vindo ao dia 20 da Jornada Propósito. Caramba, hoje estamos na metade da jornada. Essa jornada que está nos levando para uma transformação da nossa mente, da nossa atitude, da forma que nós enxergamos a vida, da forma que nós nos enxergamos. E hoje nós vamos falar de um temperamento difícil de lidar, principalmente se ele tiver sido levado por suas características negativas. Nos últimos 2 dias falamos de Pedro, o quanto o sanguíneo pode ser impossível, mas também pode ser transformado pelo Espírito. E hoje nós vamos falar de um temperamento que, caramba, é uma bomba ambulante, ele é uma explosão, é o colérico. Porque o colérico é intransigente, é ativo, ele é prático. Muitas vezes ele se torna autossuficiente, e sozinho basta. Ele quer fazer tudo sozinho porque ele é independente. A sua tendência é ser decidido e teimoso. Embora ele toma decisões com facilidades, não significa que são decisões corretas, mas que ele olha a oportunidade e vai correndo para lá. Ele atravessa o túnel, não importa nem para onde está indo, ele se decide e vai. E esse é o colérico, a vida dele é uma grande atividade. Ele não precisa de muito estímulo, porque na verdade ele estimula o ambiente que vive. Ele estimula todo mundo ao seu redor porque ele resiste à pressão. Ele não se amedronta diante da adversidade. Na verdade, a adversidade até o encoraja. Você conhece alguém assim? Até mesmo pode ser você. Uma pessoa que é forte e decidida, que pode ser chamada também de teimosa por causa disso. Paulo, ele ilustra muito bem o colérico na Bíblia. Paulo é um verdadeiro colérico. Nós não temos muito na Bíblia sobre as suas atividades anteriores à sua conversão, porque muito do que está descrito na Bíblia, ele escreveu grande parte do Novo Testamento e ali nós já temos muita informação dele transformado pelo Espírito. Mas assim, Deus não quer apagar o nosso temperamento. Deus não apagou o temperamento de colérico de Paulo. Na verdade, ele foi transformado. Ele era um colérico antes do Espírito e ele se transformou num colérico transformado pelo Espírito. E ali, ele tinha as suas fraquezas naturais, como todo colérico, como conversamos. Ele era autossuficiente, impetuoso, genioso, uma tendência à aspereza e até mesmo cruel. E Paulo não possuía apenas esse temperamento colérico, mas ele também tinha uma aprimorada educação e muita religiosidade. A primeira vez que nós vemos Paulo aparecendo na Bíblia, ele está participando do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Então nós já começamos a notar traços de crueldade em Paulo, o seu temperamento ali bem aflorado, traços de crueldade. Em Atos, vou puxar aqui, Atos 7:57, nós vemos ali a descrição do ocorrido, que as testemunhas deixaram os mantos de Estevão aos pés de Paulo, o que pode indicar que ele era alguma espécie de líder. Ele era alguma espécie de líder que estava direcionando aquele grupo justamente para apedrejar Estevão. Ele poderia até mesmo ser líder do Sinédrio, um conselho tão seleto, com 70 anciãos, e ele tão jovem, mas tão dedicado ali à cultura dos judeus, que ele participava desse grupo. Poderia ser que ele fosse um líder do Sinédrio, ao qual votava a favor da condenação da morte dos cristãos. E aqui em Atos 7:57, olha só a crueldade deles. Estevão estava sendo apedrejado. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes, avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Caramba, aqui está descrito que Paulo estava acompanhando esse apedrejamento. Paulo estava lá naquele local. E seus mantos foram deixados aos seus pés.
Isso mostra como o colérico pode ser cruel, como ele pode ser implacável, algo muito característico dele. Demonstrar compaixão é algo realmente difícil para um cristão com essas características, porque geralmente ele é muito rude, chegando até a ser sarcástico. Nossa, meu nariz deu voltando. O Paulo, colérico, marcha cruelmente nos primeiros capítulos de Atos. Aqui, a partir de Atos 7, ele vai marchando e liderando a perseguição contra a igreja. Seu ódio pelos cristãos e o desejo de destruí-los aparentemente eram direcionados pela sua forte religião. Ele era extremamente religioso. A Bíblia o descreve como alguém que respira ameaças de morte contra os cristãos. Somente um colérico pode respirar essas ameaças. Qualquer outro temperamento levaria isso de forma diferente, mas o colérico, ele tende a essa crueldade. Por isso que podemos investigar um pouco mais e ver que muitos ditadores e criminosos normalmente podem ser considerados coléricos, com um devido estudo, é claro. Porque o colérico tem essa característica muito forte. E Paulo, além de ser colérico, ele também muito estudioso, muito influente ali com os judeus. Ele recebeu cartas da sinagoga de Damasco que o permitia levar cristãos presos para Jerusalém. Ou seja, Paulo tinha praticamente o poder da vida e da morte dos seus inimigos. O que é que praticamente um tirano? Mas Paulo foi transformado e nós vamos falar no vídeo de amanhã o quanto essa transformação, o como o colérico se transformou em alguém que marchou e expandiu o reino. E outra característica de Paulo é a sua grande força de vontade. O colérico tem uma grande força de vontade. O colérico ele pode não ser o mais sábio, nem o mais rápido, nem o mais forte, mas ele é o mais insistente. É o cara que vai até o fim. Para ele a vida é atividade. Como nós falamos, ele é o próprio estímulo, ele resiste à pressão. O seu sucesso pode ser atribuído à sua determinação e não à sua capacidade. Embora Paulo tinha os dois, ele tinha tanto a determinação quanto a capacidade. Quando lemos em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, 24 ao 27. Passei direto. Isso aqui. Olha só esse exemplo da determinação de Paulo. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Aqui, além da força de vontade, vemos uma grande característica do colérico, que é ter um foco, que é ter não é ser útil, ser prático, mas vamos conversar isso um pouco mais à frente. Então Paulo nos ensina que a autodisciplina começa na mente, ele mesmo se esmurra, ele mesmo vai à frente. Se você não resolver, se você não tiver a concepção de que você vencerá as suas adversidades, como você acha que você vai conseguir vencer? Primeiro precisamos mentalizar que nós iremos vencer, precisamos correr de tal maneira que nós ganhemos o prêmio, como está escrito. Precisamos ter essa concepção primeiro na nossa mente, que nós vamos avançar, nós vamos correr para o alvo, não sem meta, mas ali com um propósito, com força de vontade. Precisamos acessar essa força de vontade que vem do Espírito, esse fogo. A grande dificuldade da gente é começar a batalha já achando que vai perder. Se você acha que não vai vencer, provavelmente você não conseguirá vencer. O sucesso da vida cristã começa na mente. Essa força de vontade precisa crescer no nosso interior para que nós possamos externar isso e gerar ação, começando através da nossa fé. Essa fé também pode ser perigosa quando, na verdade, é uma forma doentia de autoconfiança, algo que o colérico tem por natureza. Ele confia tanto em si, a sua força de vontade é tão suficiente para ele, entre aspas,
que o que a gente pode imaginar que seja fé é apenas uma autoconfiança em si mesmo. A grande dificuldade do colérico é confiar no Senhor. Ele tem uma grande dificuldade de confiar no Senhor porque ele acredita que ele mesmo vai conseguir. Como dizem, a força do seu próprio braço, porque ele se acha suficiente. O sucesso da vida do cristão, da nossa vida, não vem da nossa força, mas vem pelo Espírito, porque a nossa força uma hora acaba. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Claro, quando Deus fala com a gente, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos gerar obras, precisamos frutificar. Mas acreditar que eu não dependo mais do Senhor para executar aquilo que Ele me mandou é parar pela metade. Não podemos parar pela metade, precisamos todos os dias renovar as nossas forças no Senhor, porque a sua misericórdia, a sua graça se renova a cada manhã. Precisamos estar sempre ligados à sua fonte, sempre ligados à palavra. Precisamos estar baseados aqui, sempre aqui. E outro ponto que o colérico é muito forte é a sua teimosia. Bom, um cara que se acha autossuficiente, um cara que tem grande força de vontade, um cara que é extremamente decidido, é claro que ele vai ser teimoso, porque ele vai para onde ele acredita ir. E Paulo queria ir à Ásia. Ele estava determinado a ir à Ásia, mas ele foi impelido pelo Espírito para mudar sua rota. Outro ponto foi quando Paulo desejava ir a Jerusalém. Mesmo os discípulos alertando ele para não ir, outros tiveram visão, se amarraram e falaram: olha, você vai ser preso lá. Paulo não os ouviu. Bom, ou os discípulos estavam errados, ou Paulo estava errado. E Paulo realmente foi preso lá. Passou 2 anos, se não me engano, preso, porque ele decidiu ir, mesmo todos os discípulos, todos os seus irmãos dizendo não vá, não vá. Ele decidiu e ele foi. Precisamos ter um coração mais ensinável. Quando nós decidimos algo e tudo à nossa volta fala para não tomar essa decisão, bom, ou eu estou errado ou todos os outros estão errados. A melhor maneira de entender quem está errado de fato é dobrando os nossos joelhos e orando. Porque o Senhor tem a resposta verdadeira. O Senhor tem a resposta verdadeira. Então, o colérico é teimoso, precisa reconhecer a direção do Espírito, precisa obedecer à vontade do Senhor. Eles são insistentes com algo, mesmo que aquilo não seja a vontade do Senhor. Eles são altamente produtivos, mas se tornam infelizes no que fazem, pois, mesmo em movimento, pode não ser que seja o seu propósito. Você pode estar altamente produtivo, gerando riqueza, gerando produtividade, gerando frutos, gerando resultado, mas essa infelicidade pode vir disso tudo não ser o seu propósito. Mas claro, Deus não desperdiça nada. Ele vai usar exatamente como você é. Essa teimosia vai se transformar em confiança. Essa agressividade vai se transformar numa agressividade pelo reino. Deus quer utilizar o nosso temperamento como ele é. E por isso que não funciona cometer um erro com a intenção certa. O errado é sempre cometer um erro. Por isso que precisamos ser transformados pelo Espírito. Outro ponto que o colérico tem muito forte é a sua agressividade. Ele é muito agressivo, ele é explosivo até. Você fala com ele, oi, boa noite, ele responde gritando, mas é aquela energia que ele tem em excesso. A ira e essa agressividade é algo comum do colérico, tanto é que, vamos caminhando para Atos 13, em Atos 13, quando Paulo e Barnabé estavam indo para a sua viagem missionária, eles levam João Marcos. Só que João Marcos, ele acaba desistindo da viagem. Mas o colérico não tolera desistentes. O colérico não tolera desistentes. Então, houve ali uma briga entre Paulo e Barnabé, a ponto de que eles desistiram de caminhar juntos e Paulo se manteve inflexível e ele seguiu a viagem com outro destino, enquanto Barnabé levou outro destino. Eles precisaram se dividir, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Outro momento em que acontece essa ira de Paulo é em Atos 23. Quando Paulo foi preso e levado ao Sinédrio, em seu discurso de defesa, ele fala coisas ali que podem soar como ataques. Paulo fala que
ele tem cumprido o dever do Senhor, o dever de Deus com toda boa consciência. E quando ali o sumo sacerdote manda bater em Paulo, ele tem outra reação, dizendo: Deus te ferirá. Estás aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir. Diferente de Pedro, nós vimos a reação de Pedro ao ser levado ao sinédrio, ao ser perguntado, ele ali cheio de sabedoria. Claro, não quero falar que Paulo não respondeu com sabedoria, mas vemos a dose de um sanguíneo falando, de um colérico falando, o ataque, aquela energia que Paulo fala. Olha só, tá aqui, Atos 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenham vivido até o dia de hoje com consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Dita essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Olha só, nós vamos falar desse ponto também, de como o colérico consegue dividir argumentos, ele consegue dividir as pessoas entre amar e odiar, entre ser contra ou ser completamente a favor. Mas vemos aqui que Paulo precisa até mesmo pedir desculpas, porque suas palavras foram ácidas contra o sinédrio, contra Ananias. E essa ira precisa ser tratada. Nós vamos conversar amanhã de como Deus trata essa ira, de como Deus trata esse temperamento tão forte que deseja tanto, tem tanta energia que chega a ser tão explosivo, até mesmo diante de uma situação tão complicada, uma situação tão... Caramba, uma situação que realmente era difícil para qualquer pessoa passar, e ele ataca. Enquanto Pedro, por exemplo, quando foi perguntado se ele seguia Jesus, ele negou 3 vezes. Vemos aqui temperamentos tão diferentes. E por isso que um cristão colérico, ele tem esse problema com ira. Por isso que a Bíblia alerta: irai-vos, mas não pequeis, não peques. A ira vai ser natural desse temperamento, mas o Espírito pode nos transformar, e ele vai nos transformar. Ao invés de arrumar desculpas para justificar a sua ira, peça perdão a Deus e busque a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, e busque uma vida cheia do Espírito Santo, porque ele é capaz de transformar essa ira para algo que vai ser realmente benéfico para a sua vida. E todos esses problemas nós vemos que, caramba, que cara problemático, né? Mas outro ponto que ele tem é a autossuficiência. Como resultado da sua forma, da sua força de vontade, dessa forma que ele leva a vida, o colérico se sente autossuficiente. Nós vemos o apóstolo Paulo até mesmo recusando o pagamento de algo que seria justo para ele, de um trabalho pastoral. E ele reconhece que aquilo era justo de receber, mas ele preferia trabalhar para ter o próprio sustento. Pessoas com esse temperamento dificilmente querem receber auxílio. Por conta disso, o colérico não tem medo de ficar sozinho. Não porque ele não goste de pessoas, mas porque ele prefere fazer tudo por si mesmo, ele prefere fazer sozinho. Em Atos 17, nós vemos essa característica tomando força de Paulo. E de uma maneira muito boa, porque ele estava sozinho em Atenas e o coração dele ardeu com tanta intensidade que ele não ficou intimidado com as pessoas à sua frente. Ele estava sozinho, mas ele começou a pregar e a proclamar sobre Deus a todos. E ali nós vemos que muitos se converteram pelo seu discurso.
Infelizmente, a autossuficiência e a independência do colérico pode dificultar o seu relacionamento com Deus e a sua dependência do Espírito, até porque ele quer ser autossuficiente. Como ele pode depender de Deus para alguma coisa? Porque ele geralmente se acha tão capaz e eficiente agindo por si mesmo, o que o leva a querer seguir o seu caminho sozinho, sem Deus. E o que faz que pessoas dessa forma precisem ser humilhadas pelas adversidades. A dificuldade precisa ser tanta que só assim ela vai aceitar o convite do Senhor de viver através de sua graça. E foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Deus encontrou ele de uma forma tão poderosa que o cegou por 3 dias e ali ele caiu por si e entendeu o que ele estava fazendo. Precisou de ser uma forma que humilhasse ele. Talvez seja por isso que Deus agiu dessa forma com ele. E nós vamos ficar por aqui e amanhã nós vamos falar de como Paulo foi transformado, de como tudo isso que parece ser algo tão ruim, algo, caramba, que se você vê uma pessoa como essa, você quer distância. Mas, na verdade, são pessoas assim, que nós precisamos, porque elas vão até o fim. E elas puxam outras pessoas consigo para ir até o fim. E é por isso que eu estou dizendo, vá até o fim. Você chegou no dia 20. São 40 dias, então vá até o fim. E vai valer a pena, Deus vai falar com você de forma poderosa, não porque o Gustavo está falando, mas é porque a palavra está falando. E nós estamos usando a palavra para transformar as nossas vidas, porque somente o Espírito Santo pode transformar a sua personalidade para você ser a melhor versão de você. Até amanhã, valeu!